atmosfera da Terra. O que significa isso? Humanos não viveriam tanto ou cresceriam tão alto. Mas o que mudou interessantemente é o apócrifo livro de Enoque e o livro dos gigantes, que nos oferecem algumas pistas. É a primeira tradução inglesa do manuscrito etíope de Enoque, guardada na Biblioteca Bodleian, em Oxford. Foi publicada em 1821 por Richard Lawrence. Curiosamente, a tradução de Lawrence foi rapidamente substituída por suas próprias traduções posteriores e outras adições, devido à descoberta de textos melhores e ao emprego de melhores métodos críticos. Assim nos é dito. Eu li muitas traduções do texto etíope, e existe evidentemente uma diferença óbvia entre elas e a tradução original de Lawrence. Está localizada no capítulo 66, esse número de novo. Todas as subsequentes traduções desse capítulo relatam como Deus, antediluviano, instruiu os seus anjos para manter as águas do grande abismo suprimidas até o momento certo. E o Senhor deu o comando aos anjos que estavam para que não causassem o aumento das águas, mas que as mantivessem sob controle. Porém, na tradução de Lawrence, existem versos a mais, e no verso 2, Deus instruiu os anjos para trabalharem nas árvores, para que as cortem. Essa referência à destruição das árvores aparece novamente em todas as tradições, mas desta vez somente no capítulo 83, e aparece no livro das visões e sonhos, contando a destruição na terra e como as árvores altas foram arrancadas de seus caules e arremessadas afundando no abismo. É curioso que a tradução do capítulo 66 de Lawrence não é reproduzida nas traduções mais amplamente populares, e a única referência à destruição das árvores é delegada a uma seção nas visões. Sabe, essas coisas não são necessariamente verdadeiras. E o que é ainda mais curioso é o livro dos gigantes. O livro é antes uma série muito sucinta de fragmentos quase incompreensíveis. Esses fragmentos reis eram principalmente a corrupção da terra, como é destacado em ambos Gênesis e Enoque, mas também relatam os pesadelos de gigantes híbridos específicos na preparação para o dilúvio que estava por vir. Agora, incomodado com pesadelos perturbadores, um gigante híbrido chamado Mawei relata o seu sonho para o resto dos gigantes, no qual ele vê uma tabuleta inscrita com vários nomes imersa em água. E assim que ela emerge, somente 3 nomes permanecem escritos. A interpretação geral é que isso simboliza a morte de todos aqueles na terra pelo dilúvio, exceto Noé e seus filhos. Outro gigante híbrido, Oia, tem um sonho similar. Então, Oia disse a ele: "Eu fui forçado a ter um sonho. O sono de meus olhos desapareceu para que eu pudesse ver, e agora eu sei que no campo de batalha nós não podemos vencer. Eu vi uma árvore desenraizada, exceto por 3 de suas raízes. Enquanto eu estava lá observando, alguns seres moveram todas as raízes neste jardim, mas não as 3. Assim como em Enoque, nos é dado outra visão de sonho de seres angelicais desenraizando árvores. Isso não é tudo. Por toda a totalidade da Bíblia, os híbridos nefilins são figurativamente descritos como árvores. Em um dos mais brilhantemente ricos capítulos da Bíblia inteira, o capítulo 31 de Ezequiel, o faraó rei do Egito é comparado a um rei anterior, o rei Nefilim Assir angelical, que governou o mundo antediluviano e seu reino caído e corrupto. Veja, o assírio foi um cedro no Líbano com ramos consideráveis, como a sombra protetora e de grande estatura. A altura dele foi exaltada sobre todas as árvores do campo, e seus galhos foram multiplicados, e sobre a sombra dele habitavam todas as grandes nações. Em Amós 2, os amorreus, uma raça de pessoas governados pelos reis nefilins, são comparados às árvores de cedro, embora eu destrua os amorreus diante deles, cuja altura parecia a altura dos cedros. E daí? Afinal de contas, nós estamos saindo da literatura, e escritores impõem linguagem figurativa, parábolas e metáforas, conforme sua vontade para contar sua história. Mas nós não estamos lidando com literatura comum aqui. A Bíblia é uma das mais magníficas, enigmáticas, profunda,
peça de escritura existentes, e é por causa de seu poder absoluto que ela tem sido redigida e editada. Os controladores e com enganos realmente nos dariam narrativas históricas perfeitamente intactas para que aprendêssemos a verdade? E como eu disse antes, isso não significa que não exista uma abundância de verdade dentro das Escrituras. Isso só significa que nós temos que trabalhar mais duro para trazer tudo à superfície. É quase como se a Bíblia, silenciosamente, nos acenasse para decifrar a verdade escondida dentro de sua tapeçaria emaranhada de linguagem rica e figurativa. Retornando ao Ezequiel 31, a narrativa do rei assírio continua. Nós aprendemos que o rei Nefilim, antediluviano, violou o jardim do Éden e assumiu o controle. Ezequiel 31 contém mais referências ao jardim do que qualquer outro capítulo na Bíblia. Quando os humanos foram banidos do Éden, os anjos apostas ocuparam o jardim, e um desses anjos caídos, referido aqui como Assírio, governou a terra a partir de sua localização, os cedros no jardim de Deus, ou seja, os outros gigantes nefilins no Éden não puderam ocultar e controlar ele. Então ele foi cortado. Assim diz o Senhor. No dia quando ele desceu à cova, eu causei um luto. Eu cobri o abismo para ele, e eu restringi as enchentes de lá, e as grandes águas foram detidas, e eu fiz o Líbano lamentar por ele, e todas as árvores do campo desabaram por ele. Essa é a mesma narrativa que é encontrada em Enoque 66, onde encontramos os anjos mantendo as águas do grande abismo suprimidas enquanto cortavam as árvores. Alinhando Ezequiel 31 com a tradução anterior de Lawrence de Enoque 66, nós desenterramos a potencial enganação. Nós percebemos que o que há em 66 explicitamente afirma que os anjos trabalharam nas árvores e as cortaram. A Bíblia dissolve na própria estrutura da metáfora e compara-se para descrever os nefilins. A Bíblia usa a imagem da árvore como uma maneira de descrever a altura dos nefilins, enquanto que, em Enoque, árvores físicas de tamanho enorme são literalmente cortadas abaixo. E é estranho que os versos extras de Lawrence no capítulo 66 não sejam mais amplamente reproduzidos. Eles não querem que consideremos que, em nossa história, existiam literalmente árvores físicas gigantes na Terra. Eles não removeram as imagens de árvores gigantes aqui completamente. Isso não seria justo. Então, eles integraram isso com uma metáfora para descrever os nefilins. Isso quase seria muito fácil para o cético, quando apresentado com a quase realidade de uma estrutura como a das torres e também outras maravilhas do mundo, colunares de basalto. Eles iriam começar a rir, zombar e criticar que você tem um caso ruim de pareidolia, a tendência da percepção de impor uma interpretação significativa ao estímulo nebuloso, geralmente visual, onde uma pessoa vê um objeto, padrão ou significado onde não existe. Mas o sorriso arrogante do cético apareceria e murcharia rapidamente quando solicitado a fornecer explicação suficiente para as estruturas geométricas hexagonais de padrão quase perfeito. Ainda atualmente, ninguém forneceu uma explicação suficiente e apropriada para esse fenômeno, e a narrativa oficial de fluxo de lava derretida é nada mais do que uma chacota satânica. As colunas de basalto são obras-primas geométricas petrificadas e exibindo polígonos hexagonais com poucos ou nenhum defeito angular. Exibições similares de geometria são encontradas em matéria cristalina e nas grades de favo de mel das abelhas. Isso não é fluxo de lava solidificada, e os céticos sabem disso. Eles não vão admitir, mas eles sabem bem no fundo do seu âmago que as colunas de basalto e outras estruturas similares permanecem como a evidência remanescente primária. Matéria orgânica viva costumava ser muito, muito maior na história do nosso reino. Elas permanecem como remanescentes petrificados, quebrados, testificando silenciosamente o passado misterioso do nosso reino. Belas maravilhas que imploram ao curioso perguntar o que aconteceu na Terra, se existiram árvores gigantescas na era de antediluviana e também seres gigantescos.
Então, o ato de cortá-las abaixo antes do dilúvio que estava por vir também faz sentido. Isso teria prevenido os nefilins de usá-las para subir e evitar perecer. Elas também oferecem uma explicação para as diferentes condições atmosféricas e bioquímicas que poderiam ter existido na história de nosso reino e permitido à vida a crescer muito maior e viver muito mais. Em um mundo de árvores gigantescas, a completa estrutura química de nossa atmosfera, seus níveis de dióxido de carbono e oxigênio teriam sido drasticamente diferentes. Nós retornaremos às colunas de basalto mais tarde, elas são muito importantes. Mas está ficando tarde. Por que eu te contei a história? Você está morrendo de vontade de perguntar. Estaria eu implicando que essas estruturas pertencem à era antediluviana? Estaria. E quando que a enchente de lama foi o grande dilúvio? Por agora, vamos apenas dizer que é complicado, e eu quero que você mesmo se decida conforme continuamos. Nossos olhos, sozinhos, nos dizem que quem quer que tenha construído as estruturas era muito maior do que nós. E isso é muito óbvio. Tudo que é preciso é uma consideração apropriada do tamanho dessas estruturas, das enormes portas e portões, para averiguar isso. Mas a lama, isso não foi o grande dilúvio. Podemos ver com nossos próprios olhos que o nível do solo foi elevado, mas também podemos ver que a maioria das estruturas permaneceu intacta, sem danos e preservada. A grande enchente antediluviana não explica apropriadamente o que vemos aqui. Nem a liquefação do solo de eventos de terremotos simultâneos ou qualquer outro tipo de cataclisma explica isso. E o então chamado Grande Dilúvio foi algo mais. Em um aspecto foi algo bem óbvio, mas em outro é completamente misterioso. Você verá muito em breve, e também verá que existe um fio que une isso tudo à era antediluviana. Não vamos nos precipitar e arruinar a história. As coisas se tornarão muito mais claras conforme continuamos nossa jornada. E como eu disse antes, eu amplamente introduzi a história que eu estou tentando contar, mas não é o bastante, não mesmo. E eu espero que você me perdoe, mas eu tive que introduzir a história dessa maneira para pintar o quadro na sua mente antes de eu rasgar o todo e nos trazer um pouco mais perto de um entendimento mais sólido de nossa história perdida. E para fazer isso, nós precisamos localizar um número de chaves escondidas. Elas estão esperando por nós, e nós não podemos continuar sem elas. Nós precisamos destravar certas, e eu tenho uma comigo agora. Uma das chaves mais importantes. Mas nós precisaremos continuar a jornada para encontrar as restantes. A história, um pesadelo no qual nós todos estamos tentando acordar. Você consegue ouvir o distante rufar dos tambores do sistema prometeico da besta? Os céticos, em sua imensa sonolência, não sacrificariam prontamente a integridade genética de seus corpos se eles realmente soubessem as potenciais consequências. O medo da morte é um grande motivador, e é uma tremenda vergonha, entretanto, que o amor à vida, o amor pela integridade genética de alguém e o amor pelo livro de Deus não motive mais as massas. É quase incompreensível como as pessoas se tornaram complacentes, e ainda assim, será na hora final que eles entrarão em pânico e entregarão as próprias pessoas que tentaram os alertar por tanto tempo. O que o futuro da humanidade se desdobrará agora? Aqui, uma grande linha foi cruzada. Será que outro dilúvio virá para entregar julgamento? As condições atmosféricas de nosso reino eram diferentes no mundo antediluviano. A Escritura nos diz que não chovia como chove nos dias atuais, mas que uma grande névoa pairava sobre a terra antigamente. O dilúvio e o subsequente aumento dos níveis dos oceanos mudaram isso, e Deus estabeleceu o seu pacto, o arco-íris no céu, com a humanidade, com uma promessa que ele não inundaria a terra novamente. Eu não acho que um grande dilúvio esteja vindo, mas uma tempestade espectador bem, e essa é uma entidade completamente diferente, não é mesmo? Ela é elétrica. E eu te segurei por muito tempo, descanse agora. E eu vou continuar a trabalhar para nos trazer de volta aos trilhos. Espera, o que tem de errado? Eu vejo que você está perturbado. Algo está te incomodando.
Você quer me contar a respeito do pesadelo que você estava tendo? Eu sei o que você viu. Você viu os hospícios e um grande incêndio. Vamos esperar que seja somente um sonho e não uma premonição. Descanse agora, continue considerando tudo. Se eu não tiver arrumado essa coisa até a hora que você tem acordado, então nós discutiremos. A primeira chave desbloquear a primeira porta será uma tarefa complexa. Mas uma vez que nós fizemos isso, se eu completo o entendimento de nossa história perdida, começará a mudar.